Bom dia, Andréia. Tudo bem? Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade da TV 247. Feliz 2024. Feliz 2024. Espero que você tenha passado bem essa virada, que tenha tudo corrido extremamente bem para você. Foi tudo tranquilo, foi tudo bem. Então vamos embarcar o nosso querido Breno Altman aqui. Bom dia, Breno. Tudo bem? Bom dia, Léo. Bom dia, Andréia. Ih, acho que eu estou com um probleminha na câmera. Não. Oscilou e normalizou. Foi só uma coisa rápida aqui. Tá tudo bem. Estamos te vendo com perfeição. Tudo bem, Breno? Passou bem o ano novo? Passou bem a virada? Bem, tranquilo. Maravilha. Obrigado por estar aqui no primeiro dia do ano e num dia em que você é notícia, né, Breno? Porque você realmente está sendo investigado pela Polícia Federal, né? Infelizmente, a gente protestou aqui contra isso. A Associação Brasileira de Imprensa também. Todo o nosso público aqui se solidarizando a você, o Manuel Gonzalez, toda a solidariedade ao Breno Altman. Nota oficial do Partido dos Trabalhadores, manifestação da Glaze. Mas, de repente, ontem eu vi a Conib atacando a Glaze, os judeus pela democracia atacando a Glaze também. Enfim, os grupos sionistas reagindo também a essa reação positiva que você teve. Ô, Breno, por que você está incomodando tanto, cara, os sionistas? Explica para a gente, quer dizer, é intolerável a crítica, quer dizer, dentro da comunidade judaica, porque, na verdade, existem grupos também, quer dizer, tem a articulação judaica de esquerda que está te defendendo, mas não deveria ser, porque fala-se tanto, né, que Israel é uma democracia, a única democracia no Oriente Médio, mas que democracia é essa que não tolera a crítica? Diga, Breno. Olha, Léo, o que acontece é que o sionismo, a manobra ideológica fundamental do sionismo, é se apresentar como a identidade universal dos judeus. De tal maneira que, quando você critica o sionismo, você estaria cometendo antissemitismo. Esse é o grande truque que o sionismo construiu ao longo de décadas. O sionismo é somente uma corrente política ideológica, uma corrente como outra qualquer, dentro do judaísmo. O judaísmo possui várias correntes, mas o sionismo, especialmente depois da sua encarnação no Estado de Israel em 1948, quando é fundado esse Estado, o sionismo tenta se apresentar como uma identidade nacional judaica, ou como eles gostam de dizer, como a identidade ou o movimento da autodeterminação judaica. E quando você tem, especialmente judeus, contestando o sionismo, denunciando os crimes do sionismo, revelando a natureza racista e colonial do sionismo, isso para eles é inaceitável, porque rompe a carapuça ideológica com a qual foi construída o sionismo, a carapuça de marketing com a qual foi construído o sionismo. Isso é inaceitável. Eles estão num momento muito difícil, porque as entranhas dessa doutrina racista e colonial estão muito expostas. O mundo hoje vê o que é o sionismo. No massacre contra a população em Gaza, fica nítido o caráter racista, colonial, violento do sionismo. O mundo, a opinião pública mundial, ainda não os governos, mas a opinião pública mundial se volta contra o Estado de Israel. Mesmo no judaísmo, vários setores vão se descolando do sionismo e criticando o Estado de Israel, e isso deixa especialmente as agências sionistas, as organizações sionistas, em estado de polvorosa, em estado desesperador, o que os torna mais agressivos, não é? Cada vez mais agressivos. Então, esse é o elemento central. Quando a crítica vem de dentro do judaísmo, é inaceitável para eles. Então, esta é uma argumentação, um argumento. Há um segundo argumento, Léo. Primeiro, essa história de que Israel é uma democracia é uma grande mentira. Tá? Israel é uma democracia para os judeus, é uma democracia racial. Portanto, ela não é uma democracia. A democracia pressupõe direitos iguais para todos. Não há direitos iguais para todos em Israel. Israel é um regime de apartheid. E como todo regime de apartheid, de natureza colonial, ele tem que ser violento, porque você não consegue manter um regime de apartheid sem violência. Né?
como nós estamos assistindo. Mas mesmo sendo uma democracia, entre aspas, quer dizer, para poucos, né? Quer dizer, esses poucos não toleram, na verdade, a livre circulação de ideias. Né? Porque é da natureza. Todos os regimes de apartheid eles são intrinsecamente autoritários. Intrinsecamente autoritários. Recentemente, o ministro das Comunicações do governo de Netanyahu propôs a proibição de que o Haaretz, que é um jornal progressista de Israel, continuasse a falar sobre a situação em Gaza. Uma censura generalizada. Essa coisa da censura não nasceu com a Conib brasileira. É da natureza do sionismo. Breno, eu vou me despedir, mas eu vou passar a bola aqui para a Andréia, mas eu não posso deixar de ler o comentário do João Pedro, nosso desenhista, dizendo: minha solidariedade a você, meu amigo Breno, não desista das suas lutas, você é guerreiro, amo você. Tive a honra de ter feito artes para você que te deixei até mais bonito. Então, João Pedro. É isso aí. Verdade. É isso aí. Mas, enfim, Andréia, bom dia para vocês, feliz ano novo. Vamos tocando aí. Valeu, Breno. Boa sorte aí, abraço. Obrigado. Breno, só para a gente continuar, há um tempo eu ganhei, já faz um tempo, eu ganhei um livro de um aluno que chama A Indústria do Holocausto, né? E ele fala que, na verdade, que eu acho que tem um pouco a ver com o que você está tratando. Quer dizer, é o uso político ideológico do sionismo com relação ao sofrimento judeu. E o que é pior, quando você questiona, quando há um questionamento por parte de você, enquanto judeu, fazendo uma crítica, aí você entra nessa berlinda, né? Eu acho que esse livro, ele pontuou, porque a gente nem podia falar muito sobre isso. Não podia fazer uma crítica com relação, não é, a esse uso do Holocausto, por exemplo, né? Uhum. Esse livro é muito interessante, foi escrito por um judeu norte-americano, um grande pesquisador, Norman Finkelstein, e ele investiga com muita propriedade como que o sionismo foi se apropriando do Holocausto, do assassinato de 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial, como um álibi para que o Estado de Israel pudesse fazer o que quisesse, para que os sionistas pudessem fazer o que quisessem, né? Colocando os palestinos naquela trágica situação de serem as vítimas das vítimas, né? Então, o Finkelstein, nesse livro, ele mostra as entranhas dessa indústria do Holocausto, porque ela envolve indústria cultural, filmes, livros, músicas, simbologia, criando uma espécie de direito inalienável do sionismo de pintar e bordar. Ou seja, como se o sionismo tivesse um crédito que pudesse usar na operação de ocupação e limpeza étnica da Palestina. Os palestinos que não tem nada a ver com a história do nazismo contra os judeus, né? Ou seja, seria razoável, fazendo aqui uma brincadeira, né, André? Seria razoável se o sionismo tivesse resolvido construir o Estado de Israel na Alemanha, né? Já que os nazistas fizeram, então Exato. O sionismo deveria criar uma força de ocupação e criar para que o Estado da Alemanha fosse, para que o Estado de Israel fosse construído no território alemão. Aí, ok, né, a conta fechava. Os alemães apoiaram o nazismo matou 6 milhões de judeus, o Estado de Israel vai ser construído na Alemanha, expulsando os alemães, porque eles têm que pagar a conta pelos 6 milhões de judeus assassinados. Aí a conta fechava, na minha opinião. Aí eu diria, tô nessa. Sinceramente, eu diria, aí sim, tá ok. Os alemães têm que pagar essa conta. O Estado alemão tem que pagar essa conta. Faria sentido. Claro que isso é uma fantasia. Não é? Evidente que isso é uma fantasia. Agora, os palestinos não têm nada a ver com essa conta. Não é? Mas o Holocausto foi sendo apropriado, industrialmente apropriado pelo sionismo como um álibi para sua estratégia racista e colonial. Não é? E foi se desenvolvendo uma grande operação de propaganda, uma grande operação cultural que reforçasse permanentemente esse álibi.
evidente que eu não retiro a importância do Holocausto. Aliás, perfeito. Parte importante da minha família foi assassinada, foi dizimada no Holocausto. Parentes diretos da minha família participaram do levante do gueto de Varsóvia em 1943. Não apenas familiares meus foram mortos no Holocausto, como eles participaram da resistência ao nazismo e foram assassinados na condição de combatentes da resistência. O Holocausto tem uma importância brutal na história do século XX, na história humana. Ele deve ser lembrado o tempo todo, ele deve ser criticado e denunciado o tempo todo, como uma expressão do imperialismo nascido em solo europeu. Sim. Como expressão de um antissemitismo nascido em solo europeu e cristão. O islamismo não tem nada a ver com essa conta. Exato. E, acima de tudo, o Holocausto não pode ser apropriado pelo sionismo. O sionismo não tem o direito de ocupação sobre o Holocausto. Eles não são a representação do Holocausto. O Estado de Israel não é a representação do Holocausto. Isto é uma usurpação para fins ideológicos. É uma usurpação propagandística. E isso é o que o livro de Norman Finkelstein denuncia. E isso é um dos pilares do discurso sionista, ou seja, essa relação com o Holocausto, essa utilização do Holocausto como justificativa para qualquer crime na estratégia de ocupação da Palestina, não na estratégia de ocupação da Ucrânia. Porque foi usado exatamente nesse contexto. Ele é usado como justificativa para o Estado de Israel. E lembrando que o autor também é um judeu que perdeu familiares no gueto de Varsóvia. Então, é isso que você colocou, né, Breno? Não claro, a decisão da partilha da ONU de 47 devia ser: vai ser criado um Estado judaico na Prússia. Uma parte do território alemão será cedido para a criação do Estado de Israel. Aí faria algum sentido. Aí eles retomam a esse plano da ONU, não é? Para a divisão em 47, sabendo que o que você coloca ali, e o grande jogo a gente sabe, né? São os interesses do Ocidente ali, né, nessa região. Olha, e assim, é claro, o sionismo ele antecede o Holocausto. Perfeito. Muitas décadas, né? Exato. O processo de ocupação da Palestina pelo sionismo, ele vem do início do século XX. Ele é um processo gradual, que depois vai ganhando velocidade, e ele encontra o seu apogeu. Está mais ou menos vinculado a esse aqui, Breno? Desculpe, não ouvi. Esse é o de 23, que é a primeira divisão ali, né? Gonzalo, esse mapa está me parecendo estranho. Esse daqui eu tirei da BBC. Ele pega, né, dentro de um viés ali, né, dentro das intenções. Porque ele está projetando a Jordânia, porque a Jordânia não existia ainda. Porque a gente tem que lembrar assim, que até 1918, todos esses territórios do Oriente Médio pertenciam ao Império Otomano, né? Isso. Até o fim da Primeira Guerra Mundial, ele pertencia ao Império Otomano. Então, você não tinha essas fronteiras definidas como nós as temos hoje. Essas definições das fronteiras do Oriente Médio, elas são posteriores à Primeira Guerra, com os acordos que foram feitos sob o comando do Reino Unido e com uma participação importante da França, que redesenham o Oriente Médio. Então, são criados esses países artificialmente, através de uma série de acordos, né? E aí sim é que se estabelece o chamado mandato britânico sobre a Palestina, que a Liga das Nações aprova, de uma maneira formal, aprova em 1923, por isso acho que é a data do mapa,
ela aprova o mandato britânico na Palestina. E essas fronteiras todas são desenhadas por um acordo, olha só que curioso, porque isso está incorporado na nossa língua, pelo acordo Picot. E aí a gente tem no português a expressão picotar. Perfeito, perfeito. Não? Que é dividir a região em vários países. Porque o acordo prévio que o Reino Unido havia estabelecido com as lideranças árabes e que nunca foi cumprido era de permitir o surgimento de uma república árabe com o fim do Império Otomano, um Estado árabe. O Reino Unido não cumpre essa promessa e, ao contrário, através de um acordo entre o Reino Unido e a França, que é conhecido como o Acordo Sykes-Picot, né? Esse é o nome do acordo, Sykes-Picot, se redesenha o Oriente Médio em vários territórios e esses territórios são divididos entre a França e a Inglaterra. Então, por exemplo, a França fica com a Síria e com o Líbano, a Inglaterra ficou com o Iraque, com a Arábia Saudita. Então, foi feita uma redivisão ali. É aquele neocolonialismo, né? Configura não é nem neocolonialismo, é colonialismo. Né? Perfeito, perfeito. Porque esses países só vão conquistar sua independência nos anos 30, 40, 50, 60. Né? Então, há uma divisão colonial do Oriente Médio. E, na Palestina, se estabelece o mandato britânico. Então, esse mapa projeta o surgimento de um país que ainda não existia, talvez por isso ele tivesse achuleado. Por isso que ele está ali, exatamente, ele coloca aqui, olha, tanto que ele coloca desde 1923, quer dizer, é algo que está ali bem... A Jordânia era tudo que estava a leste do Rio Jordão, né? A leste do Rio Jordão. Breno, mas então, olha só... Essa é a... E o sionismo, então, ele vem avançando a sua colonização antes do nazismo, mas com o Holocausto se criam as condições para a institucionalização da reivindicação sionista, que já havia sido aceita pelo Reino Unido através da Declaração Balfour de 1917, que era a criação de um Estado judeu, um Estado racial, na Palestina de maioria árabe. Então, isso já era prévio à guerra. Então, o Holocausto é usado para legitimar essa reivindicação, que era, evidentemente, uma aberração colonial, né? Porque você ia criar um Estado étnico, judaico, numa terra de maioria árabe. Isso é uma violação, uma violência, né? Extrema. Não, e foi realmente, né, Breno? Eu sei que a gente pega assim, vários relatos, eu teve alguns relatos desse processo, né, de invasão, dominação, né, da região ali na Palestina, quando na criação do Estado de Israel, de judeus que falaram assim, que quando entenderam o que era, não é, a mudança para lá, né, e retirada de pessoas que moravam nas suas casas, falaram assim, mas eu não quero passar pelo mesmo processo que os meus familiares e muitos, até eles tiveram como realidade na Segunda Guerra Mundial, que tinha acabado de acabar, né, estamos falando ali em 48. Então, é um processo que não tem como a gente não deixar de chamar de colonialista, mas que durante muito tempo, por conta, e aí eu acho que o autor, o Indústria do Holocausto, né, o Norman, quando ele trata isso, ele tira a possibilidade de qualquer pessoa fazer uma crítica, inclusive você, como um judeu, que eu acho que esse é o grande ponto, né, Breno? Durante muito tempo a gente não pode nem questionar. Eu me lembro que eu era criança, eu vi os ayatolás na Globo, Breno, eu tinha medo. Aquilo ali era uma construção ideológica. Claro. Para que a gente, né, para a gente tivesse uma versão, não é? E eu acho que esse ponto, né, de você não poder fazer uma crítica ao sionismo é um
algo a se pensar, né? Só que a gente está falando de 76 anos depois. Também não se podia, na Itália de Mussolini, fazer críticas ao fascismo. Exatamente. Nem na Alemanha de Hitler, né? Porque é uma característica dessas doutrinas, né? Elas necessariamente se tornam repressivas, né? O sionismo tem essa característica de que ele não é repressivo em tudo, ele é repressivo no que diz respeito à defesa do Estado de Israel, né? Não, é uma evolução muito complexa, né? Quer dizer, você vê como o sionismo, ele, na verdade, ele é parte, embora ele tenha suas particularidades e sua autonomia, ele não é uma invenção do colonialismo europeu. Seria uma interpretação histórica inadequada, porque ele tem sua autonomia. Ele é um movimento autônomo vinculado à burguesia judaica. Tanto assim que a Declaração de Balfour, de 1917, ela se dirige ao barão de Rothschild, que era o mais rico de todos os judeus, instalado no Reino Unido, embora tivesse ramificações em outros países europeus, e o barão de Rothschild era quem coordenava a constituição do Fundo Nacional Judaico, que impulsiona, financia as primeiras décadas de aquisição de terras palestinas, de terras árabes na Palestina, e de imigração dos judeus da Europa Oriental. Não é? Então, ele é um projeto que tem uma autonomia, que se vincula à burguesia judaica. Ele não é uma invenção do colonialismo, mas ele é parte de uma lógica colonial da etapa imperialista do capitalismo. Não é? Então, aquele primeiro mapa da BBC que você disse ali, você mostra claramente, né? Ou seja, você tinha ali o mandato da Britânia da Palestina, a Transjordânia, nesse momento, também é um mandato britânico, depois da Primeira Guerra, é o Emirado da Transjordânia, e aí você tem a Síria, o Iraque, a Arábia Saudita, todos desenhos constituídos pelo colonialismo. No caso específico da Palestina, esse mandato britânico, embora tivesse ocorrido atritos, e atritos até armados, esse mandato britânico na Palestina, ele vai se acasalando com o sionismo. Não é uma invenção do mandato britânico, né? Isso a gente tem que ser rigoroso com a história. Mas o mandato britânico vai entendendo que o fortalecimento do sionismo era importante para enfraquecer os árabes, que tinham sido parte do Império Otomano, e o Reino Unido queria impedir qualquer base de sustentação das antigas forças das antigas forças do Império Otomano, queria isolar o comando do antigo comando do Império Otomano, que era a Turquia. O Império Otomano ele tem como epicentro a Turquia, Constantinopla, né? A Turquia é um país muito importante, então queria esvaziar qualquer risco de influência turca, qualquer possibilidade de reconstituição de uma aliança turco-árabe na região. Né? Então vai fortalecendo o sionismo como esse fator de contenção, como um dos fatores de contenção dos movimentos árabes. Né? E também opera o Reino Unido e a França dentro dos países, dos territórios árabes, para fortalecer seus próprios aliados, criando apoiando monarquias feudais e semifeudais que se aliavam ao colonialismo. Perfeito, né? Sim. Então é uma estratégia. Então aí a gente deve compreender dentro dessa lógica. No caso ali propriamente mais até praticamente 1979, porque você tocou no tema da vilanização dos ayatollahs, até 1979, o principal aliado, primeiro do Reino Unido e depois dos Estados Unidos no Oriente Médio, não era Israel, era o Irã.
o Irã dirigido pelo Shah Reza Pahlavi, né? O Irã, que não é um país árabe, as pessoas muitas vezes, o Irã... Não, o Irã não é árabe, é outra coisa. O Irã, ele é diretamente uma descendência vertical do Império Persa, né? Ele é muçulmano, tornou-se muçulmano, não era muçulmano originalmente, mas ele não é árabe. Ele é uma civilização, um idioma, uma herança cultural totalmente diferente dos árabes, mas é muçulmano, tornou-se muçulmano. Então, o Irã de Reza Pahlavi, que era uma ditadura sanguinária, esse era o grande aliado, primeiro do Reino Unido e depois dos Estados Unidos na região. O Irã é um país muito rico em petróleo, um país forte militarmente, com uma dimensão territorial relevante, e que era utilizado pelo Reino Unido e depois pelos Estados Unidos, né, quando os Estados Unidos se torna a potência hegemônica do campo imperialista, utilizado pelos Estados Unidos, aí sim com sua cabeça de ponte, inclusive para pressionar os países árabes. Então, o mapa da hegemonia imperialista no Oriente Médio era uma pinça. A leste, o Irã, a oeste, Israel. Quando cai Reza Pahlavi em 79, para os Estados Unidos é uma dor de cabeça infernal, porque nós estávamos em plena Guerra Fria e a queda do Reza Pahlavi, embora não tivesse levado ao governo um partido de esquerda, uma coalizão socialista, ao contrário, a Revolução iraniana ela é de cunho religiosa e persegue os comunistas do Irã, persegue duramente. O Tudeh, que é o nome do Partido Comunista do Irã, foi duramente reprimido, mas é uma coisa, é uma revolução que, embora tivesse características reacionárias internamente, ela era anti-imperialista, brutalmente anti-imperialista. E isso desequilibra, retira forças dos Estados Unidos. E os Estados Unidos, para impedir a contaminação dos países árabes pela Revolução dos Ayatollahs, e os Ayatollahs são uma ramificação do islamismo, não é? Eles são xiitas, dentro de uma maioria muçulmana sunita, para impedir a contaminação da região, que os desequilíbrios se estendessem para outros países, no momento em que os Estados Unidos tinham, no momento, perdão, em que a União Soviética tinha aliados importantes no Oriente Médio, a Síria e o Iraque e a Líbia, né? Esses três países eram aliados da União Soviética. O Egito já não era mais, já tinha se deslocado por uma aliança com os Estados Unidos. Mas Síria, Iraque e Líbia eram aliados da União Soviética. Então, para impedir, digamos, a contaminação do Oriente Médio pela Revolução dos Ayatollahs, os Estados Unidos tinham que diabolizar, tinha que vilanizar tudo que vinha do Irã. E a máquina de propaganda dos Estados Unidos e também a máquina de propaganda do sionismo contribuíram muito para isso. Demais, né, Breno? Até porque virou tudo uma coisa só. Tanto que essa relação das pessoas não identificarem o Irã como persa, né, e achar que é tudo árabe, acho que faz parte, inclusive, disso, né? Para você não romper a história, cortar o papel histórico importante, por exemplo, do Irã, demonizar o Irã. Porque até então a gente não consegue mais fazer, né, fazer uma análise sem tirar esse viesado, né, com relação a esse viés ocidentalizado, um olhar bem preconceituoso com relação ao Irã. Breno, eu estou com muitas questões aqui para você. Eu vou ler aqui um superchat e a gente continua. Vamos lá. Primeira coisa, vamos voltar aqui. Primeiro aqui. Fernando Baia agradecendo. Breno, o problema é que você é judeu. Eu considero tudo isso um problema interno de vocês, como sempre, ficará oculta. Margarete Vieira Ramos falou o seguinte: o que nós da comunidade podemos fazer para ajudar o Breno? O que a gente pode fazer enquanto comunidade? O que está sendo feito, que é a divulgação desses temas. É isso que tem que ser feito. Não é? A divulgação, a denúncia, é o que nós todos temos feito. Nós não temos
muito mais o que fazer. Isso é muito importante, é espalhar a informação. A informação, nesse caso, na forma pedagógica, na forma de denúncia, na forma que vier, ela é a principal arma, porque as pessoas, quando elas sabem qual é a realidade, muitas pessoas mudam de opinião e percebem qual é a armação do sionismo. Claro, eu estou vendo aqui gente sugerindo, para ajudar a ser membro do canal do Opera Mundi, também ajuda bem. Também ajuda, exato. Exatamente. Comprar o livro, isso é importante, porque nós tem esse aspecto também. Às vezes eu esqueço, porque eu sou um judeu ruim de dinheiro. Eu esqueço. Muito bem. Nós estamos sob ataques financeiros duríssimos. Então, é isso que eu tive que a questão era essa que eu ia fazer com você, mas está censurado o canal? Como é que está a situação agora? Não, a gente sofre desmonetizações de programas. Agora, vem uma avalanche de processos da Conib, né? Está vindo uma avalanche de processos que exigem multas. Por exemplo, você sabe que na inicial da Conib, na área civil contra mim, eles pedem que eu pague. O juiz não acatou isso, evidentemente. As decisões até agora são todas liminares. Perfeito. Mas vamos ter que pagar advogados. Isso aqui é uma... Né? Eventualmente vão ter que pagar advogados. Muitos advogados estão se oferecendo. Que pro bono, né? Pro bono. Mas na inicial da Conib, no processo civil, eles demandam que eu pague um salário mínimo para cada judeu brasileiro de indenização. O salário mínimo está 1.412, se multiplica por 150 mil, eu teria que pagar 200 milhões de reais de indenização aos judeus. Você vê? Então, é uma tentativa de asfixia financeira. Então, se as pessoas se tornarem membros pagantes do canal do Opera Mundi, se adquirirem o livro contra o sionismo, e dá para fazer as duas coisas juntas. Quem fizer uma assinatura anual do canal do Opera Mundi, uma assinatura anual do site do Opera Mundi, ganha o livro autografado. Então, isso nos ajuda muito. Né? Isso é importante. É isso aí. Margarete, então, olha, resposta dada. O Gilberto Geraldi, Breno, receba a minha irrestrita solidariedade. A Raquel Moraes, estamos com você, Breno. Toda a minha admiração e respeito a você. Demétrio Gomes, Polícia Federal vai ganhar um prêmio. O governo Lula não negociou com o servidor, mas PF e PRF ganharão um super aumento salarial. É por serem golpistas e perseguir progressistas? A gente já vai falar também da PF. Muito obrigado, Demétrio. João Eduardo Cortes. Não há indícios de crime, assim o delegado poderia ter deixado de instaurar um inquérito, mesmo com representação do Ministério Público. Toda a solidariedade ao Breno Altman. Gilberto Cruvinel, André e Breno, feliz 2024 para você também. Breno, qual a previsão de quando as ações de censura contra você cheguem nos tribunais superiores e serão revertidas? Tem uma previsão? Não, a justiça não tem prazo, né? E pelo que eu estou entendendo, eles estão fazendo com você o que, de certa forma, aconteceu muito com o Paulo Henrique Amorim, que era, né, vários processos em lugares distintos, quer dizer, você tem que se locomover, você tem que... Né, é um desgaste, né? Eu me lembro que ele tinha isso com relação a perseguição, né? A perseguição era por aí, né? Esse tipo de estratégia e não tem prazo. Assim, as decisões até agora são decisões liminares, são decisões provisórias, que podem ser derrubadas nas instâncias superiores. Agora, isso tem um ritmo próprio da justiça. Meus advogados vão tomar outras medidas. Né? Nós não vou apenas me defender. Perfeito. Nós vamos denunciar a Conib. Né? Até porque é isso que... Vamos pegar por aí. Porque você também, qual é a justificativa para esse processo? Porque é o seguinte, Breno, você também está sendo cerceado, porque isso é censura, ou não? Claro. Você vai justificar, não é? Porque a base é a censura, não é? Veja, é evidente, não é uma censura estatal,
é uma censura uma censura privada que busca legitimação judicial, não é? É uma censura seletiva. Por parte de uma organização, que é a Confederação Israelita do Brasil, a CONIB, que ela tem uma cobertura, uma fachada de representação da comunidade judaica no Brasil. Mas, na verdade, ela é uma agência do Estado de Israel. Essas organizações sionistas, elas funcionam como braços do Estado de Israel. Aqui no Brasil, na Argentina, na França, onde seja. Aqui no Brasil, na França, na Argentina e onde seja, as organizações políticas do sionismo têm espelhos. Isso é, inclusive, ilegal. Por exemplo, organizações juvenis sionistas vinculadas aos partidos israelenses existem no Brasil. Então, a Shomer Hatzair é uma organização sionista vinculada atualmente ao Meretz. Meretz é um partido da esquerda sionista. Ele tem uma organização que chama a Shomer Hatzair em Israel e tem aqui no Brasil também. Todos os partidos israelenses existem no Brasil. Isto é ilegal. Você pode ter uma representação de um partido estrangeiro no país, claro, claro. Mas você não pode funcionar como partido no Brasil. Você não pode funcionar como uma organização juvenil partidária no Brasil. Isso a lei não permite. As organizações juvenis sionistas são braços partidários israelenses no Brasil. Totalmente ilegal. Né? Interferindo na vida política brasileira, não é cuidando dos assuntos israelenses. Breno, isso não só no Brasil, né? Porque isso é uma característica. Isso faz parte também dessa lógica da indústria do Holocausto, dessa interferência. Claro. Não é? Está dentro desse jogo, não é? De impor uma visão. Como é que se organiza isso? O lobby sionista é comandado diretamente por Israel. O lobby sionista nos países ele se organiza com dois tipos de estrutura. Uma estrutura institucional, que é o caso da CONIB, das federações israelitas. Eu obtive essa informação recentemente. Existem federações israelitas em 14 estados no Brasil. Federações ou associações em 14 estados. Então, isso é uma forma de estrutura. A outra são ONGs pagas a ouro por empresários judeus sionistas para terem liberdade de distribuir benesses e fazer pressões. A mais relevante aqui no Brasil, a principal organização do lobby sionista aqui, desse segundo tipo de estrutura, é a Stand With Us, que é uma organização que nasceu nos Estados Unidos e já tem uma filial brasileira, e é uma organização bandida, né? Ela tem muito recurso financeiro. Mas tem outros aqui. Aqui no Brasil você tem a Stand With Us, você tem o Instituto Brasil-Israel. Legalmente, eles estão cobertos, porque eles se apresentam, no caso da CONIB e das federações, como representação da coletividade judaica. No caso dessas ONGs, eles se apresentam como entidades dedicadas a intercâmbio, a estudos. Mas isso tudo é uma fachada para operar o lobby sionista. Perfeito. Com muito recurso financeiro. Recentemente, Andréa, no mesmo dia, a Stand With Us publicou anúncio de página inteira no Estado de São Paulo, na Folha de São Paulo e no Globo. É impressionante a presença da Stand With Us e do seu chefete, que é um cidadão que atende pelo nome de André Leist, em vários podcasts de alta popularidade, presença permanente, sem que haja contraponto. Grana.
tutu. Então, são organizações de um lobby poderoso. Esse lobby, ele envolve as empresas judaico-sionistas. Grandes empresas brasileiras são de propriedade de judeus sionistas. Como eu disse, o sionismo é vinculado à burguesia judaica. Então, você tem, só de cabeça aqui, uma das maiores construtoras do país, que constrói imóveis de alto luxo, Cirela, judaico-sionista. Banco Safra, judaico-sionista. Companhia Suzano de papel e celulose, judaico-sionista. Indústrias Klabin, judaico-sionista. E essas empresas são anunciantes dos jornais e das televisões. Tá? Antes você tinha também, agora mudou de propriedade, a Casas Bahia era dos Klein. Perfeito, dos Klein, perfeito. Tá? Era a maior anunciante privada do país, era a Casas Bahia. Então, esses anunciantes, eles evidentemente exercem pressão sobre a imprensa. A cacofonia, né? Pressão sobre a imprensa. Mas que é uma operação conjugada. Então, como é que funciona assim? Provavelmente não existe nenhum país que ofereça tantas, fora os Estados Unidos, ofereça tantas oportunidades, prêmios e possibilidades para os jornalistas e para os intelectuais do que Israel. Israel vive convidando jornalistas e intelectuais para ir nas universidades, para participar de cursos, para conhecer Israel e para participar de algum intercâmbio, de algum programa. E pagam passagem, às vezes em classe executiva, e hotéis ótimos, e programas fantásticos. Então, eles fazem a catequização da intelectualidade dos jornalistas dessa forma. E também punem, ou seja, quem sai da linha é punido por cancelamento, é punido com corte de publicidade, a imprensa... Breno, não só no Brasil, Harvard perdeu muita grana. Claro, então é assim que funciona. Muito dinheiro. E é um lobby organizado, e é um lobby criminoso. Eu tenho buscado chamar atenção a isso, de que o governo brasileiro não pode ficar inerte diante desse lobby, André, porque o sionismo é uma ameaça à democracia brasileira, porque eles penetram na institucionalidade brasileira, nos meios de comunicação, em defesa de um Estado estrangeiro e de um Estado racista e colonial. É um problema de soberania nacional, colocar um pé na porta. Sim, sim. Eu digo, a CONIB, as federações israelitas, elas têm que ser investigadas. Organizações como o Stand With Us têm que ser investigadas. Porque seus fluxos de recursos financeiros e a forma como utiliza esses recursos violam a legalidade brasileira. Então, o lobby sionista não pode ser naturalizado. Eu vejo, antes do 7 de outubro, você tinha até mesmo ministros do governo Lula recebendo a CONIB, que é uma entidade racista, que defende uma doutrina racista. E o peso, né, que isso tem, e é essa desconstrução que é o grande problema para eles, né, porque até então essa imagem nunca tinha sido colocada em xeque. O João Eduardo Cortes falou: senhor Breno, o sionismo tem elementos nazistas? Não. Não, né? Doutrinariamente, não. São diferentes. Até a pergunta deveria ser oposta. O nazismo tem elementos sionistas? Exato. Até porque o sionismo antecede o nazismo. Antecede o nazismo, exato. Nós temos que entender bem que o nazismo é uma doutrina de um país imperialista que lutava pela hegemonia do mundo, que é a Alemanha. O sionismo é uma doutrina colonial que luta pelo controle de uma área específica por um Estado étnico. Então, eles possuem dinâmicas diferentes, embora as práticas possam ser semelhantes, e são, basta ver a faixa. Exato.
como corpo doutrinário, eles são diferentes. A melhor comparação que poderia ser feita do sionismo não é com o nazismo, do ponto de vista doutrinário. Seria com o regime do apartheid, com a doutrina do apartheid da África do Sul. São supremacistas. Mas tem essa comparação, eu acho, do ponto de vista doutrinário. A gente tem que separar. O que é comparação doutrinária? Entendi que a pergunta foi uma pergunta sobre isso, do que é uma comparação prática. Na comparação prática, há muitas semelhanças entre todos esses regimes. São todos regimes racistas, são regimes coloniais, são regimes violentos, são regimes que adotam práticas genocidas, então isso vale para o nazismo, isso vale para o sionismo, isso vale para o regime do apartheid da África do Sul. Em termos práticos, eles são comparáveis. Em termos doutrinários, não. Eles obedecem a dinâmicas diferentes. Tá? Então... É o caminho. Então, João, saúde em qualquer idade, Campos. Você já percebeu que a mídia que hoje ataca a esquerda é a mesma que ataca Hitler? Quem mais matou o judeu na guerra foi o sionismo. Muitíssimo obrigada pelo seu superchat. Kaique Butler, o famigerado acordo, né? Sykes-Picot, você já falou aqui. Assim diz o senhor, na minha opinião, o levante à extrema-direita nas últimas décadas é produto de sionistas, muitas vezes autodeclarados judeus. Né? Eu não concordo com essa. Ela não tem qualquer comprovação. Né? Aí nós temos que tomar cuidado para não transitarmos a perigosa fronteira que o sionismo deseja que seus críticos transitem, que é a transição para o antissemitismo. Uma espécie de grande conspiração judaica mundial. Isso não existe. Né? Não há nenhuma corroboração de que a ascensão da extrema-direita seja uma conspiração do sionismo. Embora haja sionistas na extrema-direita, isso é evidente. Tratar a ascensão da extrema-direita como um fenômeno urdido e inventado pelo sionismo, não. Não tem comprovação. Não tem elementos que permitam esse tipo de afirmação. Embora o sionismo, especialmente a direita sionista, esteja aliada à extrema-direita mundial. Então, a gente tem que tomar cuidado com as afirmações, porque se nós fazemos uma afirmação que não se comprova na realidade, isso ajuda o sionismo. Exatamente. Né? Muito bem. O Saúde em Qualquer Idade falou: o neonazismo nada tem a ver com o nacionalsocialismo. Hitler foi um fantoche nas mãos do sionismo. Aconselho a ler o livro Holocausto Judeu-Alemão nos Bastidores da Mentira do Século. Não sei se você conhece esse livro. Que Sim, é um livro antissemita. É um livro antissemita, ou seja, um livro inaceitável. Esse comentário feito agora é um comentário antissemita. Perfeito. É essa distinção que você falou há pouco, que tem que ter. Né? Então está dado o recado. Toda vez que a gente vê alguém negando o Holocausto, né? Isso é antissemitismo. Perfeito. Porque é a negação da realidade. Então, isso é evidentemente antissemita. Né? A negação do Holocausto é antissemitismo. Importante também, o que a gente falou com relação ao livro, que é a indústria do Holocausto, é o uso do Holocausto, não é? Não negar o Holocausto, né? Por favor, também. E o Rossini falou o seguinte, Breno, sabe quanto que está o livro na Amazon? Eu fiquei assustadíssima, R$ 579. Qual livro? A indústria do Holocausto. Mas deve ser importado, em capa dura. Né? Então, ele falou, é estranho. De qualquer maneira, eu acho que... Mas se vocês pesquisarem, eu acho que deve até conseguir PDF, enfim, não é o ideal. Muito bem. Deixa eu ver aqui. O Sérgio Santos perguntou: é verdade que foi enviada a carta ao Dear Sir Rothschild sobre a criação do Estado de Israel? Poderia discorrer sobre? E assim diz ao senhor, é preciso desvincular judeu, Israel e hebreu. A Soraya de Cássia fala: bom dia, André, Breno e todos 247, feliz ano novo, minha solidariedade ao Breno. João Batista dos Santos: temos que fazer um ato público de apoio ao desagravo ao judeu Breno Altman. O Heitor dando feliz ano novo para a gente. Só estou adiantando aqui o superchat e já te devolvo. O Anselmo Coyote Breno: o próprio juiz pode revogar a liminar.
Como é que está a situação agora? Porque agora, né, agora você virou, né, um inquérito, né, na Polícia Federal. Ontem saiu, na verdade, no dia 30, até o próprio PT fez né, uma carta, né, na verdade, ele fez uma fala, né, um acordo ali falando sobre considerando inaceitável, né, a perseguição a você. Mas eu queria trazer também, eu acho que é importante, Breno, como é que vocês estão vendo isso agora? Quer dizer, vocês e seus advogados. Porque é interessante porque vem a PF, no momento que a PF também tinha sido colocada lá atrás, com aquela questão lá da Mossad, com aqueles libaneses, os brasileiros que moravam no Sul por conta do Líbano. Não sei. Passo para você contar para a gente como é que está a situação agora e os próximos passos, né, para a defesa, enfim. Olha, você sabe que até agora eu não fui intimado de nenhuma ação. A única ação que eu fui intimado foi na condição de vítima, porque há um processo movido há um inquérito, perdão, aberto pela Polícia Civil de São Paulo contra um grupo de sionistas que, através do WhatsApp, me ameaçavam quebrar meus dedos e meus dentes. A matéria foi até um furo de jornalismo aqui do 247, um diálogo dentro de um grupo sionista de WhatsApp, fazendo lista de pessoas que deviam ser combatidas, e havia ameaças contra mim. Naquele momento, foi em outubro, a ABI, a Associação Brasileira de Imprensa, reclamou junto ao ministro da Justiça, Flávio Dino, que fosse aberta uma investigação federal. O governo decidiu, o ministro da Justiça, o Ministério da Justiça decidiu que não cabia abrir uma investigação federal, porque se trataria de ameaça contra privado e isso é um crime estadual. Então, o assunto veio para a Polícia Civil de São Paulo. Eu acho uma decisão, com todo respeito, uma decisão totalmente equivocada, porque não se trata de uma ameaça a um privado numa situação qualquer. Se trata de uma situação numa clara operação de uma corrente racista contra um jornalista brasileiro. Então é evidente que isso era um crime federal. Mas o Ministério da Justiça manda para a Polícia de São Paulo a investigação. A Polícia Civil de São Paulo abriu o inquérito. Eu, como vítima, já depus. Eu não sei a quantas anda a convocação dos réus. São 18 réus listados pela Polícia Civil de São Paulo para serem interrogados. Então, tem esta ação, que é uma ação, vamos dizer assim, agora é uma investigação da Polícia Civil de São Paulo contra esse grupo de sionistas, vários deles vinculados à CONIB. Entre os réus, por exemplo, entre os investigados, por exemplo, está, se eu não me engano, a irmã do advogado da CONIB. A irmã do advogado da CONIB. Tá? Então, essa ação vai... Quer dizer, a polícia tem que ouvir os investigados até concluir a investigação, concluir o inquérito vai para o Ministério Público aqui de São Paulo, porque o Ministério da Justiça tomou a decisão de que não cabia a Polícia Federal investigar. Aí as ações contra mim. Tem uma ação civil e uma ação criminal. Até agora, 2 ações estão em curso. Outras mais virão, porque faz parte da estratégia deles. O que existe são decisões liminares e monocráticas. No caso civil, não é? Houve uma decisão de primeira instância do juiz, houve uma decisão monocrática de primeira instância, que parcialmente acatou um dos itens da CONIB, demandando que eu retirasse 7 posts meus no Twitter e no Instagram, sob o risco, sob a pena de ter que pagar R$500 de multa por dia até um total de R$180 mil. A CONIB não ficou satisfeita com esse resultado, achou esse resultado tímido, e recorreu à segunda instância. E aí tem uma decisão de segunda instância de um desembargador
desembargador Salles Vieira, ampliando o número de postagens a serem retiradas de 7 para 12, se eu não me engano. E, ao contrário de demandar que eu as retire, ordenou às plataformas que retirassem. E esse desembargador também adotou uma decisão de desmonetização. É uma decisão confusa, mas de desmonetização das minhas postagens, o que é inócuo, porque eu não sou monetizado no Twitter ou no Instagram. Então, é uma decisão inócua, né? E aí, então, tem essa... Isso está no civil. Eu não fui citado nem na primeira nem na segunda instância, porque a legislação brasileira ela tem essa ambiguidade perigosa quando se trata de uma situação muito subjetiva, né? Então, por exemplo, o crime de opinião ele é muito subjetivo, porque o Brasil aceita. Na verdade, está se criando uma jurisprudência no Brasil de aceitar o crime de opinião, no movimento oposto a como funciona, por exemplo, a justiça anglo-saxônica. No crime material, por exemplo, é evidente que você não tem que ouvir a outra parte quando você, em flagrante, detém, por exemplo, um assaltante, um homicida, não é? Você tem que prender, porque o crime é flagrante. Agora, no crime de opinião, você estabelecer uma punição sem ouvir a outra parte é estranho. É estranho. Não é? Mas foi o que aconteceu, tanto na primeira quanto na segunda instância, a decisão liminar foi sem me ouvir. Foi analisando exclusivamente a partir da decisão CONIB, que estabelece que antisionismo é igual a antissemitismo. É o argumento central da CONIB. Perfeito. Tá? Então, isso é o processo civil. Eu não fui citado, meus advogados estão cuidando desse processo, vai haver recurso, essa coisa toda. Mas a decisão tem vigor, porque ela já foi tomada pelo juiz, né? Imagino que as plataformas tenham retirado esses 12 posts, a história da multa está correndo, enfim, mas ela tem validade, a decisão. Não é que essa decisão só será aplicada depois do meu recurso. Não, ela já está em curso. No processo crime, a CONIB não tem autoridade para abrir um processo criminal. Então, o que acontece? A CONIB notifica o Ministério Público, foi o que eles fizeram, por vários crimes. Eu estou notificado por supostos crimes na Lei Antirracista, de 1989, e no Código Penal atual. Então, se eu não me engano, são crimes de injúria racial, de apologia ao crime, de incitação à violência. E aí eles notificaram o Ministério Público. Um procurador acata a notificação, a demanda da CONIB, e instaura um inquérito e determina à Polícia Federal que me investigue. E a Polícia Federal abriu a investigação contra mim. Então, no processo crime, não há uma decisão. É uma ação do procurador que acionou a Polícia Federal. Aí entra a contradição. O Ministério da Justiça considerou como questão estadual quando eu fui ameaçado de violência por uma corrente racista. Mas a demanda da CONIB contra mim corre na Polícia Federal. É uma contradição. É uma contradição. Né? Importante. Isso ainda não existe uma decisão judicial, está aberto o inquérito. O objetivo da CONIB, neste processo crime, não é financeiro, não é multa, não é suspender minhas postagens, é me colocar na cadeia. Nossa, Breno. Tá bem? É me colocar na cadeia, até porque lembremos que o crime de injúria racial ele é impensável. Né? Então, é esse o objetivo da CONIB, me colocar na cadeia. E eles vão abrir, e já tentaram abrir processos em outras cidades, por enquanto não deu certo. Eles tentaram abrir a mesma notificação criminal que corre em São Paulo, por via desse procurador aqui em São Paulo, eles tentaram abrir um processo igual no Rio. Mas aí houve uma determinação judicial de que não podia fazer isso.
Não podia abrir em 2 lugares diferentes uma mesma denúncia. Tá? Mas eles vão tentar, tanto com o civil quanto com o criminal. Então, essa é a situação. É uma disputa judicial, mas, acima de tudo, é uma disputa política, de denunciar o que está acontecendo, de pressionar as instituições, de desmascarar como o sionismo corrói a democracia brasileira, de mostrar como há setores do Estado brasileiro submetidos ao sionismo. Um procurador que abre uma investigação desse tipo, diante de um absurdo desses, é evidente que ele está envolvido pelo sionismo. Pois é, assim, é tão absurdo porque é um momento em que eles tentam usar, né, você, que é um judeu, porque para eles, eu acho que em conteste é isso, como alguém, né, entre aspas, né, como nós, vai fazer uma crítica. E o que é pior, né, o que é melhor nesse lado é o quê? É que as críticas são feitas por muitas pessoas. Breno, se a gente pegar a quantidade de manifestação pró-Palestina hoje, fazer uma comparação com as pró-Israel, não tem quase pró-Israel. Você tem ali uma grande... as pessoas estão entendendo o que está acontecendo com a Palestina. Então, acho que uma forma de te calar é também uma forma de falar, olha, né, essa pessoa está errada, quero calar, porque ele também desmonta toda uma base ideológica que foi montada aqui e deu certo, tanto deu, porque, se eu não me engano, foi a própria Conib, né, que recebeu o Bolsonaro lá em 2018, não foi? Foi a Hebraica. A Hebraica, né? Foi a Hebraica, exato. E a Hebraica de São Paulo também recebeu. Recebeu, né? Que é um grande problema, né? Que a gente, inclusive, muitos judeus fora fizeram manifestação que falavam como que eles aceitam essa pessoa, quer dizer, é um jogo sendo jogado. Breno, já deu nosso horário, mas assim, eu estou com inúmeras questões. Depois você dá uma olhada, né, no chat, fica aqui o convite para você voltar e falar muito sobre esse tema, porque realmente tem muito questionamento, muita gente te apoiando. Eu passo para você se despedir e colocar aqui, né, como uma das nossas internautas perguntaram, né, o que pode fazer. Teve gente que perguntou também como é que compra o seu livro. Então, independente da assinatura, e muitas pessoas perguntaram também qual é o valor da assinatura anual para adquirir o livro. Olha, primeiro deixa eu esclarecer uma questão para as pessoas não terem dúvidas sobre isso. O processo criminal contra mim está funcionando assim. O procurador determinou à Polícia Federal que abrisse um inquérito. Está aberto um inquérito que é o IPL, que chama, né? É inquérito policial, a mando do Ministério Público. Não foi a Polícia Federal que decidiu abrir o inquérito autonomamente. Quem determinou isso foi um procurador federal. Um procurador do Ministério Público é que determinou isso. A Polícia Federal, no caso, funciona como polícia judiciária. Imagino eu que a Polícia Federal não pudesse fazer outra coisa que não acatar a determinação do procurador de abrir o inquérito. Não é nisto que eu vejo a contradição. A contradição que eu vejo foi a Polícia Federal não ter aberto o inquérito contra os que me ameaçaram de agressão. Essa é a contradição. Essa é a contradição, exato. Tá? Não é o fato da Polícia Federal ter aberto o inquérito obrigatório que veio da Até porque não ter aberto um inquérito no âmbito federal contra um evidente crime de ódio racista. Sim. Não. Você foi ameaçado, né? Você também, né? Esse é o ponto. Bom, olha, gente, eu agradeço demais a presença de todas as pessoas que ficaram aqui com a gente até agora. Eu coloquei aqui os superchats que não foram lidos, eu coloquei na tela. Agradeço. Sobre o livro? Isso. O valor. O valor não. Comprado da assinatura anual para ganhar o livro. As duas maneiras de ter o livro. Se fizer uma assinatura anual no site do Opera Mundi, é operamundi.com.br/apoio-anual. Né? Então, vou repetir: operamundi.com.br/apoio-anual.
nesse link, vocês podem fazer uma assinatura anual do Opera Mundi e ganham de presente um exemplar do livro Contra o Sionismo autografado. Então, essa é uma maneira de obter. A segunda maneira de obter é em qualquer livraria, mas, para ter certeza, pode ser direto no link da editora, que é alamedaeditorial.com.br. Alameda Editorial é a editora. Então, lá no site da editora, vai e compra o livro, recebe o livro, mas aí é sem o autógrafo. Perfeito. A compra normal do livro. Né? Tá certo. São as duas maneiras de ter o livro. Beleza. Breno, a gente está atrasadíssimo aqui. Olha, né, segurei um pouco mais, até para a gente poder fechar essa conversa. Agradeço demais a sua presença, agradeço muito a presença de todas as pessoas que ficaram com a gente até agora. Um bom 2024 para todos vocês. Eu volto agora às 11 horas no Giro das 11. Passo para você se despedir, Breno, e bom ano novo. Não, bom ano novo a todos e todas que nos assistem. Eu vou ficar afastado aqui das nossas segundas-feiras até o dia 22 de janeiro, porque eu vou tirar uns dias de férias, uma semaninha de férias, que começa amanhã. Vou ficar de férias até o dia 10. Depois eu vou estar viajando. Provavelmente eu não vou conseguir participar dia 15, porque eu devo estar numa atividade no exterior. E eu acho que o fuso horário não vai permitir eu participar. Se o fuso horário permitir, eu participo. Mas o mais certo é que eu volto dia 22 só. E também dia 22 é que retomamos a programação normal do Opera Mundi. Então, para vocês todos e todas, um grande ano de muita luta. Para nós, muito bem. Olha, agradeço. A Neuza está aqui colocando, André, a questão do sionismo e neopentecostais também tem isso. Bom, quando o Breno voltar, a gente vai conseguir trazer também esses outros pontos para a gente continuar nesse debate. Agradeço demais a sua presença, Breno. Peço para que as pessoas continuem com a gente. No site do Brasil 247, a capa, Elisiane Gama diz que o 8 de janeiro precisa ser rememorado para que jamais seja repetido. Peço para vocês continuarem com a gente. Agora já começou, correm para lá, Globalistas com Marcelo Zero e Brian Mir. Um beijo para vocês. Eu volto às 11 horas. Até logo. Tchau, tchau.